Olá, bem-vindos a todas, todos e todes. Meu nome é Guilherme Caio. É um prazer estar aqui no 11º Congresso da Abrace, apresentando um pouco do meu trabalho Geni Palimpsestica, as camadas de uma transcriação teatral. Antes de apresentar o meu trabalho, eu vou apresentar um pouco de mim. Eu sou Guilherme Caio, eu sou arte educador e terapeuta corporal, pesquisador em artes cênicas com ênfase em educação no movimento somático e semiótica. Eu sou licenciado e bacharel em teatro pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente eu sou discente do programa de pós-graduação em artes cênicas do Instituto de Artes, também da UFO, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Bom, enquanto pesquisador, as minhas linhas de pesquisa sempre estiveram ali na grande área de conhecimento linguística, letras e artes, subárea artes e conhecimento específico, educação artística. Sempre me interessou muito compreender práticas pedagógicas e que, ao mesmo tempo, fossem processos criativos ou procedimentos de criação. Então, aí tendo a semiótica e a educação do movimento somático, atualmente eu pesquiso a educação do movimento somático, investigando aí as abordagens somáticas como ferramentas pedagógicas e sociopolítico-culturais em ensino-aprendizagem corporal. Entretanto, o recorte que eu vou trazer hoje para vocês é na semiótica. É quando eu comecei ali a minha pesquisa na graduação de procedimentos criativos para levantar a cena, para a criação de cena. Então, a semiótica como ferramenta ou como a tradução intersemiótica como procedimento na criação em teatro. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho dessa pesquisa que eu fiz aí na graduação para vocês, que seria Geni Palimpsestica, as camadas de uma transcriação teatral e Voilà mon cœur. Voilà mon cœur, uma livre tradução seria Este é o meu coração. E o complemento dessa frase, ela vem de uma obra do José Leonilson, que é um artista visual, um artista plástico, que ele utiliza Voilà mon cœur et vous appartient. Este é o meu coração e ele te pertence. Ele vem da coleção dele, Ouro de Artista, é Amar Bastante. Bom, como resumo deste trabalho, Voilà mon cœur, a tradução intersemiótica como procedimento na criação em teatro. Com essa pesquisa, eu proponho uma reflexão sobre os resultados de uma exploração criativa cênica, a partir de um espetáculo de estética híbrida e experimental, vislumbrando utilizar a semiótica persiana e o conceito de transcriação, ou tradução poética, de Haroldo de Campos, como procedimento na criação em teatro. Eu uso como principal referência, para o contexto dramatúrgico, a personagem Geni, da peça Ópera do Malandro, de Chico Buarque. Palavras-chave: Geni e Zeppelin, Leonilson, procedimento de criação cênica e semiótica. Um pouquinho sobre transcriação do Haroldo de Campos. Ele fala que transcriar é traduzir com o intuito de criar um texto novo, a partir do original, levando em consideração o objetivo a que o original se designava, dotando o tradutor ou o transcriador de liberdade criativa para criar algo novo, contanto que o objetivo do original seja alcançado. Bom, passando um pouquinho aqui, os objetivos da minha pesquisa era compor e compartilhar um processo cênico e colaborativo, experimentando a área de atuação de um encenador teatral. Me interessava muito pesquisar ali naquele momento como é que era o papel de um encenador, como ele pensava a cena, como ele estruturava todo um espetáculo. Então sempre me instigou muito isso na graduação e também pensar alguns procedimentos que fossem de ensino-aprendizagem também ali naquele momento. Então, para isso, eu uso como anteparo a obra Voilà mon cœur, do artista José Leonilson, como objeto de tradução, como obra-fonte. Eu também proponho uma reflexão a partir de registro processual, dos registros que fizemos aí desse trabalho, para a elaboração de um artigo, iniciação científica e monografia do meu trabalho de conclusão de curso, presumindo futuramente sua publicação em revista, livros e outras mídias,
com o intuito de compartilhar os resultados desse trabalho. Como metodologia, eu tinha um estudo exploratório qualitativo e qualitativo, valendo-me da fenomenologia e semiótica como anteparo conceitual e disparadores para a criação cênica. Também fizemos aí junto, tanto eu quanto o elenco do trabalho, um estudo de referências bibliográficas e audiovisuais. Outras metodologias que utilizamos é que todo o processo ele foi registrado por meio de material audiovisual, por meio de vídeo, fotografia, áudio, o que a gente chamava de rascunhos, que era as escritas e desenhos, e os bordados. A gente bordava muito durante os encontros. E também, depois de levantar esse material, fizemos uma análise a partir de um diálogo coletivo entre eu, enquanto diretor e encenador do trabalho, e o elenco. E, finalmente, das vielas ao cais, foi o trabalho que surgiu desse processo de exploração, esse processo de tradução. E essa história não tinha um começo certo. É torta e errante, bicha, estranha. Seu nome é Genival Francisco Pereira. É um moleque de cabelo crespo, arredio e de opinião forte. Louca, preta, afeminada. O nome de seu pai era José Antônio Pereira, mais conhecido no morro como Tonho Caveira. Da favela, sua mãe era mulher direita, moça de família. Quando ela passava, todos riam da cara dela. Se liga macho, presta muita atenção. Hoje vai dar viado na cabeça. Genival cresceu e hoje escolhe o próprio nome. Bendita Geni, das vielas ao cais. Geni palimpsesca, as camadas de uma transcriação teatral, ela tinha... O trabalho ele é escrito em 4 partes. A primeira se chama... Esta parte deveria se chamar Introdução, mas resolvi chamá-la de Penteadeira de Puta. O segundo capítulo é um homem-peixe com um oceano inteiro para nadar. Terceira parte, Geni palimpsesca, as camadas de uma encenação teatral, que é quando de fato eu vou falar ali naquele processo, né, como que eu fiz o procedimento de transcriação intersemiótica. E por fim, as considerações finais do trabalho. A primeira parte, o primeiro capítulo, eu brincava muito com a minha orientadora, que é a professora doutora Daniele Pimenta, da Universidade Federal de Uberlândia. Ela sempre brincava que a minha pesquisa ela parecia uma penteadeira de puta. Aquele lugar onde tinha um brinco que faltava um par, ou tinha um perfume que já estava acabando, mas eu nunca deixava ele acabar, e também não queria jogar fora. Aquela penteadeira que talvez tinha uma luva que já estava toda surrada, mas a outra ainda estava inteira. Então, tudo que eu colocava metaforicamente na minha pesquisa, toda referência que vinha, ela agregava de alguma forma. E não era do meu interesse descartar nada daquilo. Talvez eu guardasse para usar depois alguma referência ou alguma imagem ou alguma coisa que eu vi que me interessava muito, mas eu tinha muito apego e eu sempre tive muito apego a tudo na pesquisa. Entretanto, eu tinha que dar uma funilada aí para chegar em algum lugar. O segundo capítulo é onde eu falo do José Leonilson. Ele tem um documentário dele, inclusive, disponível na internet, que chama Com um Oceano Inteiro para Nadar. Então eu falava desse homem-peixe, desse homem que vivia no oceano, desse homem que tinha um oceano todo, mas ele às vezes acabava no mesmo lugar. E a vida do artista José Leonilson foi muito importante para mim. Eu encontrei com ele durante a graduação, principalmente com a obra Voilà Quer, e foi uma obra muito especial para mim. No terceiro capítulo, onde eu falo da tradução intersemiótica, como foi o procedimento de tradução, como a gente fazia nos nossos laboratórios, como era o processo, eu apresento aqui o Voilà Quer. A frente dele é essa parte superior, a imagem da esquerda é o verso do Voilà Quer, a imagem da direita é uma topografia que a gente criou para a movimentação ali das atrizes e dos atores, de todo o elenco,
a partir do verso do Valamonquer. Corações na Avenida. A etapa 1 da tradução intersemiótica seria escolher a obra-fonte a ser traduzida. No caso, Valamonquer e Vus Apartin, Ouro de Artista é Amar Bastante, foi a obra que a gente escolheu para traduzir. A segunda etapa seria evidenciar as características da obra-fonte. Então, a partir de uma análise de caráter intuitivo sobre o quadro de Leonilson, eu selecionei algumas características como costura, linha e forma, tecido, plano e textura, a cor azul, dourado, bege e tons terrosos, a fragilidade, tensão, movimento, suspensão, confusão e os espaços vazios que os cristais davam para a obra. A etapa 3 seria selecionar as características a serem traduzidas. A costura, além de ser um marco aí na obra do Leonilson, que vem no final da vida dele, porque ele não podia utilizar alguns produtos que tinham nas tintas para pintar seus quadros, ele começou a costurar. Então, a costura seria algo muito presente no trabalho dele. Então, unindo os blocos de cristais e gerando tensão, ele dava forma e movimento ao Valamonquer. Ele gerava uma suspensão dos pequenos cristais, criando uma confusão visual disfórmica de espaço e vazio. A segunda característica mais forte para a gente foram as cores, que constituíram uma paleta de cores que transitava entre azul e dourado, bege e tons terrosos. Segundo os temas que a gente trabalhava no espetáculo, essas cores faziam muito sentido para nós naquele momento inicial. E posteriormente, a gente foi acrescentando a cor vermelha, fugindo da fidelidade à paleta de cores do quadro do Leonilson, por uma vontade do grupo e por ter uma cor aí que destoasse das outras, como um sinal de alerta e de urgência. A terceira característica marcante para a gente foram os cristais, 26 cristais ao todo, sendo 22 organizados de modo a formar blocos e 4 que emolduravam o quadro em uma espécie de alinhamento perfeito, produzindo sensações e sentimentos específicos tanto em mim quanto no elenco da cena. E a quarta etapa foi o exercício de transcriação dos signos que a gente foi encontrando e evidenciando na obra-fonte. Então, essa transcriação se deu a partir de um exercício de tradução, onde a Companhia Ácida de Teatro, nós experimentávamos no ateliê de trabalho cênico, através de jogos dramáticos e análises conceituais, juntamente com o elenco, que eram 4 artistas da cena e 4 músicos, e a minha orientadora, Daniele Pimenta, e um parceiro de pesquisa, Marcelo Camargo, onde eles davam um suporte conceitual para a gente. Bom, durante essa pesquisa também é muito importante eu evidenciar e retornar nas considerações, porque eu usava a tradução intersemiótica como um procedimento criativo. Porque, para mim, sempre foi muito importante conceituar e dialogar a prática com a teoria e desenvolver ali uma reflexão que fosse uma reflexão válida, uma reflexão onde eu saísse de um senso comum e, de fato, eu tivesse um senso crítico e, de certa forma, distanciado do meu trabalho, mesmo que eu carregasse aí um afeto e um sentimento e um carinho muito grande por todo o procedimento de criação. Bom, pessoal, esse é um pouquinho da minha pesquisa. Aqui tem o meu e-mail, caso vocês queiram trocar uma ideia para a gente continuar conversando e dialogando mais sobre o Valamonquer, sobre a obra das Vielas ao Cais. Eu deixei aqui também o meu Lattes e o meu Instagram. E aqui embaixo, nesse último link, tem o link de todo o trabalho, de toda a pesquisa, onde tem o repositório da UFO, que guarda o meu TCC, o meu coração, esse momento que foi muito especial para mim e para todo o elenco que esteve envolvido naquele trabalho. Bom, pessoal, Vus Apartin, e ele te pertence. Esse é o meu coração e ele te pertence. Faça um bom proveito e muito obrigado pelo espaço de partilha e de acolhimento aqui no Congresso da Abrace. Um abraço e sigamos forte nesses tempos
sem precedentes.